relevante do direito tributário e o contencioso administrativo, porque é um assunto que nós que vivenciamos no dia a dia, o direito material, com bastante ênfase, eu trabalho em consultoria há 23 anos, né? Talvez eu seja hoje um dos consultores de revistas com mais tempo de atendimento em telefone no Brasil, desde Pessoal, 1996. para quem não sabe, né, tá online aí, o professor Maciel é sócio da Objetiva, consultoria. Lá por dia atendendo telefone para tirar dúvida de contribuinte, né, professor Maciel? Quantos telefonemas por dia você atende aí em Goiás? Aqui varia muito. Nós temos, em época, por exemplo, de imposto de renda pessoa física, varia em torno de 80, 90 ligações por dia para cada consultor. E nós somos 8, só na área fiscal. Então, realmente é puxado. E não é só imposto de renda, né? De repente, aquele assunto está em voga naquele momento. Se não fosse a prorrogação para o dia 30 de junho agora, com certeza, hoje, 28 de abril, estaria num momento aqui muito tenso, com inúmeras ligações, né? E com essa prorrogação, está tendo as ligações normais, mas deu uma aliviada. Professor, gostaria de dar boa tarde às pessoas, os professores, aos alunos do IPOG, demais pessoas que estão entrando para participar dessa live com a gente, e gostaria de apresentá-lo, professor. Professor Felipe Teixeira, ele tem um currículo vasto, seu currículo é vasto, professor, e admirável. Tive poucas oportunidades de vê-lo pessoalmente e de realização de um trabalho, nós fizemos aquela live no IPOG Connect, há 2 anos atrás, sobre a exclusão da base de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. E foi um trabalho muito, muito bom e espero que a gente repita a dose hoje. Então, eu lhe apresento o professor Felipe Teixeira, ele é professor, palestrante, advogado tributarista, pós-graduado em contabilidade, MBA em ICMS, ele em direito corporativo, especialista em planejamento tributário, coautor do programa de recuperação de créditos tributários, possui atuação nacional como consultor jurídico em diversos setores da indústria, comércio e serviço. E é sócio da Altran Nunes e Teixeira Advogados. Professor, seu currículo, li esse mini currículo e quase toma o espaço da live, professor. Que nada, professor. Obrigado aí pelos elogios. Você é sempre muito convalescente comigo, né? Muito legal comigo. Sejam bem-vindos que estão chegando, pessoal. Essa tarde vai ser uma tarde que a gente vai ter 1 hora para tocar muito conhecimento, junto aí com o professor Maciel, como eu já falei, é sócio, né? Da Objetiva Edições Empresariais, uma empresa de consultoria em Goiás conhecida. Ele está dizendo que atende 90, 100 telefones um dia para tirar dúvida. Olha a oportunidade que a gente vai ter hoje à tarde aqui de trocar essa ideia com ele, né? Então, vamos sim aproveitar e trocar esse conhecimento com ele. Professor Maciel, que é professor do IPOG, meu colega no IPOG, né? Já nos encontramos, como ele falou, em outras ocasiões. É professor da PUC também, né? Já foi assistente de ensino no MBA da FGV. Professor, não vai dar para ler aqui seu currículo todo, porque senão a gente vai perder a live toda, né? Então vamos tocar o barco aqui, né? Vamos tocar o Porque barco, senão professor. fica difícil, né? Bom, sim, pessoal, a gente está aqui hoje à tarde para tratar de um assunto que é o contencioso administrativo tributário, né? A gente vai falar aqui do contencioso administrativo tributário. E eu começo, professor Maciel, perguntando a sua opinião. Eu sei que tem muitos contadores aqui online nos assistindo. Esse assunto é um assunto muito precioso também para você, contador, que está hoje à tarde nos assistindo, para os advogados mais ainda, né? Por que é que você acha, professor Maciel, que a gente tem no Brasil a figura do contencioso administrativo tributário e por que o profissional que entende de contencioso administrativo tributário é um profissional hoje tão valorizado no Brasil? Perfeito. O contencioso tributário no Brasil, ele existe, na minha opinião, claro, na salvaguarda do interesse dos contribuintes. Até porque princípios constitucionais
que está esculpido no artigo 5º da Constituição, se você pega, por exemplo, o inciso 54, o inciso 55, ele diz que o contribuinte tem a ampla defesa, o direito ao contraditório, né, e a ampla defesa. E o que faz gerar tantas questões no contencioso tributário é a complexidade da legislação no Brasil. Ainda há pouco, atendendo uma consulta, há meia hora atrás, o cliente, a consulente, me indagando se uma empresa do Simples era obrigado a reter imposto de renda daquele serviço sujeito à antecipação, uma jurídica, né, pessoa jurídica do Simples, na qualidade de pagadora, reter imposto de renda de uma outra pessoa jurídica, e aí eu tive que passar para dar consulta. Eu passei pelo regulamento do imposto de renda, o RIR, né, o decreto 9.580 de 2018, trabalhei os artigos 714, trabalhei o artigo 718, trabalhei com a Instrução Normativa 459 de 2004, Instrução Normativa 765, tudo para chegar à conclusão, e com a lei do Simples, naturalmente, soluções de consulta da Receita Federal, para chegar à conclusão que esse contribuinte do Simples, ao pagar uma pessoa jurídica, não retém as contribuições do PIS e da COFINS e a CCL, mas retém o imposto de renda, aquele 1% ou 1,5% lá da nota fiscal. Então, essa complexidade na legislação tributária provoca, por parte do fisco, muitas vezes o fiscal, o auditor, ele autua a empresa, até por dificuldade do próprio fiscal interpretar de maneira correta a legislação. Então, isso causa, né, e como o contribuinte tem esse direito, ou seja, o administrado, ele tem o direito garantido na Constituição Federal, tanto para as pessoas físicas quanto para as pessoas jurídicas, ele tem o direito de se defender contra aquela autuação, onde se abre a possibilidade do administrado, desse contribuinte, questionar os valores que foi apontado naquele auto de infração. Então, ele existe em relação à complexidade, estudando bastante esse final de semana, como de costume, né? Não é só em época de pandemia que a gente estuda muito, estou estudando um pouco mais agora, mas ouvindo um vídeo do pessoal do CARF, de um ex-conselheiro do CARF, ele diz que só em 2017 a Receita Federal editou mais de 3.000 atos. Então, é muita legislação, complexidade na interpretação dessa legislação, e isso leva a essas demandas no contencioso, né, onde o contribuinte tem aí a fase administrativa para discutir, e se não obter êxito, é que ele vai recorrer ao processo judicial. Então é isso, professor. Emendando, eu gostaria de lhe perguntar, na sua opinião, o contribuinte, na atual instância, com tantos problemas aí nas esferas, se por acaso esse contribuinte, né, quiser ingressar na justiça, o que é que norteia esse processo administrativo tributário? Quais são as regras? Gostaria que você pontuasse para nós, e depois eu quero pontuar alguns princípios dentro do processo administrativo tributário. Bom, achei muito interessante você colocar, professor Maciel, que muitas vezes os próprios agentes do fisco, né, os próprios fiscais, e isso aí, quem é da área fiscal e vai muito à Cefaz, vai muito à Receita Federal e consulta até o plantão fiscal da Receita, percebe que muitas vezes o agente fiscal que está lá no plantão fiscal da Receita não sabe dar a orientação correta. Ele mesmo tem dúvida, né? Ele pede um tempo para consultar, para ir atrás, para ver. E isso, evidentemente, se dá diante da complexidade da legislação tributária já existente e em função do número de novas regras, de novas normas que vão surgindo aí no dia a dia.
Só agora, nessa época da pandemia, dá para ver aí quantas medidas provisórias novas vieram, sem falar nos decretos estaduais, nas instruções normativas, nas portarias e por aí vai. Então, está muito difícil de acompanhar. Agora, o que é que nós, enquanto consultores, aí eu me refiro a advogados e contadores, temos que ter ciência. Afinal, especialmente em época de crise, nós somos protetores dos caixas das empresas, né? E nesse momento de crise, o que a empresa mais tem que fazer é tentar proteger o seu caixa. Então, o que é que nós temos que ter ciência utilizando o contencioso administrativo a nosso favor? Uma empresa, quando recebe um auto de infração, quando ela é autuada por um fisco, e aqui eu estou falando de qualquer esfera, pode ser um auto de infração da Receita Federal, um auto de infração da Secretaria da Fazenda do Estado, um auto de infração da Secretaria de Finanças do município ou do Distrito Federal, ela não tem simplesmente a opção de pagar aquele auto de infração ou de parcelá-lo. Muitas vezes, na prática tributária do dia a dia aqui de escritório de advogado, a gente recebe empresários no escritório desesperados porque receberam um auto de infração de natureza fiscal e acham que a única solução para aquele auto é pagar ou parcelar, ou simplesmente não pagar o auto de infração. E aí o que é que nós temos que analisar? Quais são as consequências para cada uma dessas atitudes, né? Pagar o auto de infração ou parcelá-lo significa ter desembolso de caixa, né? Perfeito. Pagar o auto de infração de uma vez é um desembolso de caixa muito grande, né? Pagar o auto de infração de forma parcelada é um desembolso de caixa menor, de forma parcelada, evidentemente, mas de toda forma é um desembolso de caixa que nesse momento de crise a grande maioria das empresas não está conseguindo ter. E simplesmente deixar de pagar o auto de infração, professor Maciel, não pagá-lo, o que é que vai acontecer com esse crédito tributário que foi constituído por meio desse auto de infração? Esse crédito tributário ele vai ser enviado para a dívida ativa. E aí, uma vez para a dívida ativa, a empresa vai ficar sem certidão negativa, vai ser levada a protesto em cartório e vai sofrer futuramente a chamada execução fiscal, que é a cobrança judicial. Então, na sua opinião, há muitas vantagens, na sua visão, desse contribuinte impugnar esse auto de infração, seja para defender de algo injusto que está supostamente colocado, ele entende que ele não cometeu a infração pontuada no auto, e às vezes esse erro pode ser em relação à materialização do fato gerador, ou às vezes a base de cálculo está errada, a alíquota está errada, ele goza de determinado benefício fiscal de isenção, base de cálculo reduzida, um crédito outorgado, e não está lhe dando direito, e aquela condição dele é permitida. E ao impugnar, ao ele buscar estabelecer aí a lide, ele buscar as vantagens, então, são muitas para esse contribuinte, além de não ter que pagar o auto de infração, não ter o desembolso de caixa, e também, de repente, ele precisa participar de um processo licitatório, e tem a questão que quando ele faz a impugnação desse auto, vai atender uma das condições do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que fala que suspende o crédito tributário. Perfeito, professor? Exatamente. Né? Ao invés de pagar esse auto de infração, parcelá-lo ou simplesmente deixar de pagar, né? Escoar o prazo para a defesa, a melhor solução para esse contribuinte é apresentar a sua defesa administrativa, tecnicamente falando, a sua impugnação administrativa a esse auto de infração. Por quê? Porque a impugnação administrativa, como você bem colocou, professor Maciel, ela vai suspender a exigibilidade do crédito tributário, de forma que enquanto essa impugnação administrativa ela estiver sendo apreciada pelo contencioso administrativo em todas as suas instâncias, o contribuinte continua com a certidão positiva com efeito negativa, não será inscrito em dívida ativa, portanto, não será alvo de protesto em cartório e nem sofrerá nenhum processo de cobrança judicial em função daquele crédito objeto do auto de infração. Então, veja que muitas vezes
a impugnação administrativa, ela funciona como um planejamento tributário. Porque pode ser que aquele auto de infração que foi lavrado contra o contribuinte, ele seja um auto de infração muitas vezes até legítimo, tá certo? Aquele auto de infração ele tenha sido lavrado de maneira correta e que o direito material do contribuinte seja muito ruim. Não haja no mérito chances de vencer. Mas se eu sei que por meio da minha impugnação administrativa eu vou suspender a exigibilidade daquele crédito tributário e vou ganhar tempo, que é o tempo de trâmite daquela impugnação administrativa, para que aquela empresa funcione normalmente, eu estou fazendo um planejamento tributário para ela. Porque enquanto a minha impugnação estiver em trâmite no contencioso, aquela empresa, como eu falei, continua com a sua certidão, continua funcionando normalmente. É vida que segue para aquele cliente. Perfeito. Muito boas colocações. E uma das coisas que a gente, como contador, né, eu, graças a Deus, me considero um abençoado, porque ser contador, eu sempre falo aqui na consultoria, contador bem atualizado, ele é um fator de proteção da sociedade. Ele trabalha em defesa do seu contribuinte o tempo todo. Quando eu tinha formação em ciências contábeis e depois com a formação no curso de Direito, mudou muito a minha visão em relação àquilo que eu fazia como contador. Porque num processo administrativo ou num processo judicial, nós precisamos de provas. Então, a prova, essa prova ela é estabelecida no momento que acontece o ato jurídico. É no momento da compra, é no saber que está trabalhando com a documentação idônea, é no momento da venda, é num pagamento de um serviço, de uma prestação de serviço de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Quantas vezes que a empresa, ao efetuar um pagamento, não identifica o beneficiário? Existe previsão na legislação que pagamento a beneficiário não identificado, o fisco considera, né, no caso do pagamento de beneficiário não identificado e também distribuição de lucros, quando não há o lucro, nem de anos anteriores, nem no próprio exercício, tem a previsão de reajustamento da base de cálculo para cobrar o tributo. Tem previsão nesse sentido. E muitas vezes paga, por exemplo, um recibo de prestação de serviço. Até, às vezes, identificou o beneficiário, nome, CNPJ, o tipo de serviço que foi prestado. Mas será que foi feita a retenção do imposto de renda, se cabe tabela progressiva e o limite atinge? Será que foi retido o ISS, a não ser que aquele contribuinte seja inscrito como autônomo na prefeitura? Será que foi retido o INSS? Então, muitas vezes, nesse momento, eu estou fazendo um lançamento, amanhã sofro, eu tenho um auto de infração e eu não tenho uma prova consistente, um documento idôneo em que eu possa levar isso nos autos, porque o princípio da verdade material real, é trazer para os autos, carregar para os autos uma prova para você elidir aquilo que o fisco está lhe cobrando. Então, nós temos que pensar a defesa do contribuinte, o contribuinte que é bem estruturado, começa lá atrás na contabilidade. É pagar com documento consistente, é uma operação de recebimento com documento consistente, de repente fazer um empréstimo para o sócio, será que foi feito o contrato de mútuo? Será que a empresa pagou o IOF? Será que a empresa teve o cuidado de fazer a operação através uma transferência bancária para comprovar a saída do recurso do CNPJ, por exemplo, emprestando dinheiro para a pessoa física? Então, assim, o profissional da contabilidade, quando ele tem uma visão de onde o fisco atua, a condição que ele atua, ele trabalha, ele oferece ao seu contribuinte, ele como contador, prevenindo esse contribuinte para que, se ele tiver amanhã um auto de infração, que ele esteja com provas robustas, com documentos idôneos, para que isso seja carreado para os autos, para ele elidir, para ele conseguir afastar aquele auto de infração.
O senhor é advogado, naturalmente, e eu como contador e advogado, eu tenho muito essa visão do lado contábil. Eu acho que falta muito ainda para nós essa orientação. A gente pode trazer isso como uma crítica construtiva, no sentido que a gente previna o nosso contribuinte das operações que ele está fazendo, seja nos seus pagamentos, seja nos seus recebimentos, né? Pagar bem, professor Felipe, é uma arte. Quem paga bem e se abastece de documentação idônea, porque lá no processo, todas as provas lícitas é admitido no processo. Né? E é por isso, professor Marcelo, isso que você está colocando é muito precioso, né? Que eu recomendo para todas as pessoas que estão no meu ciclo, que são formadas em Direito, ou que têm formação apenas em Contabilidade, em fazer o MBA em Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária do IPOG. Porque é um MBA que, para quem não quer fazer a segunda graduação em Direito ou em Contabilidade, né, ele te dá essa visão global. Porque é um MBA que tem esse intuito de trazer o conhecimento em Direito e em Contabilidade. Então, ele fortalece o conhecimento para o advogado que não tem a visão contábil e fortalece o conhecimento para o contador que não tem a visão jurídica. Isso que você falou, da questão aí dos pagamentos mal feitos e a possibilidade de incidência de imposto de renda retido na fonte, é algo que eu bato muito na disciplina, em uma das disciplinas que eu ensino, que é a disciplina de processo tributário, né? Processos judiciais e administrativos. Então, algo que eu bato muito, inclusive quem trabalha comigo, que é advogado, no meu setor tributário do escritório, eu coloco para fazer o MBA do IPOG. O MBA do IPOG é esse MBA que eu ensino, né? Porque eu acho muito válido. Antes da gente continuar, eu queria dar aqui algumas saudações para o professor Danilo Alves, professor Tiago Ari, que são nossos colegas lá no IPOG, né? Tiago Melo, Roberta Rolim, todos os nossos alunos aqui que estão nos assistindo. E quero aproveitar também, professor, essas lives são boas por isso, porque nos permitem interagir com o público, né? A gente que está com saudade de sala de aula, né? Não está podendo dar aula. O Pedro Eduardo está até pedindo desculpas aqui por discordar, mas de jeito nenhum, Pedro. A discórdia faz parte da construção do pensamento, tá? E ele diz assim, eu falei que a impugnação administrativa, ela muitas vezes poderia funcionar como um planejamento tributário, né? Mesmo quando o contribuinte não tem razão, quando eu sei que ele vai perder a defesa, né? Para ele não ter o desembolso de caixa, mesmo assim ele poderia fazer a impugnação. Aí o Pedro diz assim, no caso em que o mérito não há chance de vencer, eu aconselho não ganhar tempo, pois com o tempo vem os juros. É melhor impugnar a parcela que pode ser impugnada e pagar o que eu não posso impugnar com redução da multa. Entendeu o raciocínio do Pedro? Olha, se eu não tenho como ganhar, é melhor eu pagar o que eu sei que eu não vou ganhar, né? E o que eu sei que eu posso discutir, eu discuto. 3 pontos aí no que o Pedro colocou. Muito boa a interferência dele, inclusive. Pedro, a questão de entrar... Saudação aí ao Pedro. Saudação, Pedro. Obrigado pela sua participação. A questão de entrar com a impugnação administrativa se dá pela questão do desembolso de caixa. Não ter o desembolso. É lógico, se eu tomei um auto de infração de R$100 mil, esse auto de infração passou 4 anos tramitando no contencioso. Quando terminar o processo eu perdi, depois de 4 anos, esse crédito tributário, esse auto de infração não vai ser mais 100 mil. Ele vai ser lá 160 mil atualizado pela Selic. Certo, professor Marcelo? Certo. É isso que ele está dizendo. Eu ganhei tempo? Ganhei, mas em compensação, o crédito tributário ele foi sendo atualizado pela Selic. Lógico que eu estou chutando esse valor, tá, pessoal? Talvez hoje em dia com a Selic baixa, não vai dar isso tudo. Mas o que é que a gente tem que levar em consideração, viu, Pedro? 2 coisas, pessoal que está nos ouvindo. Levar em consideração que enquanto a sua impugnação está tramitando no contencioso e o seu cliente está com a certidão dele normal e com a vida empresarial dele seguindo, podem acontecer 2 coisas. Primeiro, pode vir um refis. Quem que está aqui assistindo e gosta de refis, pode dar um oi aí para mim que eu estou vendo. Todo mundo gosta. Pode vir um refis e diminuir os juros, diminuir inclusive a multa aplicada àquele contribuinte.
E segundo, sabe o que é que pode vir também, pessoal? No meio aí da impugnação, durante o trâmite da impugnação, pode vir uma legislação mais benéfica ao contribuinte. Uma lei que lhe Perfeito. seja mais benéfica. E aí, se essa lei que vier para ele for mais benéfica do que a lei que existia na época da autuação, essa lei nova, ela retroage em relação à multa, não em relação ao tributo, mas em Sim. relação à multa, para beneficiar esse contribuinte, de acordo com o artigo 106 do Código Tributário Nacional. É o Olha, princípio da retroatividade benigna da lei tributária. Então, muito bom, quando eu professor. entro com uma impugnação administrativa, além de eu evitar o desembolso de caixa para esse meu contribuinte, eu ainda estou dando a ele duas possibilidades. A possibilidade de vir um refis e eu poder me enquadrar nesse refis, e a possibilidade de, durante essa minha defesa, a tramitação da defesa, vir, professor Maciel, atenção, alunos que estão ouvindo, uma lei tributária mais benéfica e eu Com conseguir certeza, enquadrar professor. o contribuinte nessa lei tributária mais benéfica. Então, Pedro Ah, Eduardo, obrigado pela sua participação, mas eu continuo entendendo que a impugnação administrativa ela é o caminho mais acertado para o contribuinte que toma o auto de infração, mesmo sabendo que lá no final ele vai perder é, essa impugnação. Eu ainda acho melhor ele arriscar, inclusive, é, entrar num refis, do que pagar é, sem desconto assim que tomou o auto de infração. Tá certo? é, perfeito. E o Pedro, como consultor, Pedro, eu posso lhe falar, eu estou na Objetiva, comecei a minha carreira como consultor tributário na área fiscal. A área fiscal, para vocês assim se localizarem, o professor Tiago Arantes, uma pessoa que eu prezo demais e me conhece, disse que assistiu os meus cursos no CRC de Goiás há muitos anos atrás. É uma pessoa assim que eu admiro demais, e saber que você tem uma influência na formação das pessoas, que de uma certa forma a gente pode passar alguma experiência e essas pessoas tira algo positivo da gente, né? Isso não me envaidece no sentido de achar que a gente tem tanto conhecimento assim. Mas uma coisa eu posso dizer, isso faz a diferença. E só para salientar e reforçar o que você disse, quando eu entrei na consultoria aqui, em setembro de 96, na Objetiva, nós tivemos um refis pela Lei 9.964 de 2000, lá em 2000, estou falando do ano de 2000. Depois nós tivemos um parcelamento chamado PAEX, PAEX. Depois nós tivemos parcelamento refis da crise, em 2008, 2009, teve o refis da crise. Nós tivemos parcelamento, refis da Copa, nós tivemos o PERT, nós tivemos inúmeros parcelamentos. Eu até brincava, parcelamento no Brasil parece Copa do Mundo ou Olimpíada. De 4 em 4 anos sai. E vinha parcelamentos com descontos de multas, extraordinário. Por exemplo, o PRT não trouxe descontos. Foi basicamente um alongamento para pagar, mas não tinha desconto. Mas já o PERT veio com descontos excepcionais, né, para a pessoa física. Muito comum essa questão de questionar, aguardando que a Receita conceda esses parcelamentos. Um ponto, professor, acredito que o Pedro está assim, entendendo o nosso posicionamento, né, e respeitamos muito o posicionamento e agradecemos o questionamento dele. Eu gostaria de falar um pouquinho, professor, sobre os princípios que regem o processo tributário. Vamos lá? Vamos. Bom, os princípios que regem o processo tributário tem alguns princípios relevantes, mas eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, o princípio da legalidade objetiva, que o processo ele tem que estar pautado em lei. E as leis de processo administrativo tributário no Brasil, os estados têm o seu processo administrativo. Aqui em Goiás nós temos, por exemplo, a chamada Lei do Conselho Administrativo Tributário, a Lei do CAT, que é a Lei 16.469 de 2009. Os municípios têm o seu processo administrativo, a sua legislação. A nível federal, nós temos duas normas importantíssimas.
Uma é o decreto 70.235 de 1972, né? Que é do processo. Nós temos também a Lei 9.784, de 99. E esses princípios, princípio da legalidade, ele assevera que tem que estar em lei, que a administração tem que pautar dentro da lei. Ela não pode ir contra nem a lei, o que está previsto na legislação. Se inexistir previsão legal, o processo seria considerado nulo, né? Seria nulo. O outro princípio importantíssimo, que está garantido no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres, as garantias individuais e coletivas, nós temos ali, no inciso, no artigo 5º, inciso 54, ou 55, salvo engano, ele vai falar do princípio do contraditório ou da ampla defesa. Ou seja, que nós devemos, contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa física, buscar todos, trazer para dentro desse processo, por exemplo, administrativo, buscar a verdade material ou real, ele fazer o contraditório, ampla defesa e carrear para esse processo, ele tem a liberdade de trazer para esse processo, de se valer de qualquer meio de prova lícito, prova ilícita não vale, para que ele trazer isso ao conhecimento da administração tributária. Eu cito um exemplo muito interessante. O que eu vou falar aqui, eu sei que constitucionalmente isso, a liberdade a prestar concurso, ela existe. Mas pensa bem, nós temos hoje, por exemplo, no quadro da Receita Federal, de repente poucos contadores e advogados como auditores fiscais. Nós temos muitos engenheiros, aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma profissão, pelo amor de Deus. Mas eu tive um caso interessante. Os nossos amigos, professores, que estão participando dessa live, todas as pessoas que entraram aqui, vocês sabem muito bem que receita de equivalência patrimonial nunca foi tributado nesse país. Receita de equivalência patrimonial é quando uma empresa participa no capital de outra empresa como investidora e a legislação, devido à relevância, que exerce tem uma significância, né, um percentual de participação ou influência significativa, a lei determina que a empresa investidora, nós fazemos o balanço lá da empresa investida, verifica o lucro ou prejuízo dessa empresa investida, e aí eu tenho que fazer a equivalência patrimonial aqui na empresa investidora. Essa equivalência pode ser despesa, se a empresa investida está com prejuízo, ou pode ser receita se a empresa investida deu lucro. E aí eu tive, mais ou menos há uns 18 anos atrás, um auditor recém-formado, né, recém-possado na Receita Federal, era um rapaz novo, ele autuou uma receita de equivalência patrimonial que eu havia excluído, naquela época ainda não tinha SF, eu estou falando da época da DIPJ, que começou a existir no Brasil a partir de 1998, antigamente era só a declaração de imposto de renda, e aí a DIPJ trouxe para dentro do processo uma série de informações, muito mais completa que só imposto de renda e CSL, trouxe informação de IPI, trouxe uma série de outras informações lá na DIPJ. Aí eu excluí lá na ficha do Lalura, eu fiz exclusão da receita de equivalência patrimonial. E era uma exclusão alta, na época, em torno de R$700 mil. E o fiscal, o auditor, me autuou que aquela receita de equivalência patrimonial tinha que ser tributada lá na minha empresa do lucro real. Ora, nós recorremos em primeira instância, naturalmente que houve ganho de causa, né, julgamento na primeira instância, e naquela época, quando tinha a fazenda perdia e era acima de R$500 mil, eles tinham que recorrer de ofício. Hoje esse valor é acima de 2 milhões. Não, hoje 2,5 milhões, professor. Hoje 2,5 milhões. Hoje 2,5 milhões, hoje 2,5 milhões era 1 milhão, mas em 2017 tem um ato
do ministro da Fazenda, até do Henrique Meirelles, passando o valor para quando é em primeira instância e a Fazenda perde, ela tem que recorrer de ofício se for superior a 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, mas era 1 milhão até essa data realmente. E antigamente era 500 mil reais. Agora veja o seguinte, autuar uma empresa que faz exclusão de receita de equivalência patrimonial, isso comprovado no balanço. Na época não tinha ECD, mas eu tinha o diário arquivado na junta comercial. Naquela época não se falava em ECD, nem tinha SPED. Eu estou falando mais ou menos de 2001, mais ou menos, 2002, né? E o auditor, imagina se o contribuinte não recorre de um absurdo, de uma autuação dessa natureza, de autuar receita de equivalência patrimonial. Então, o que eu imagino? Por mais que a pessoa tenha está investido da condição de auditor, e aqui nós temos auditores que eu respeito muito no grupo do IPOG, são profissionais excelentes professores e extraordinários auditores. Eu posso citar o professor, por exemplo, João Arlindo, o Bruno Marçal, o professor Alexandre, né, que é auditor lá no estado da Bahia, o professor Eliezer, que é auditor, eu acho que ele está aposentado, mas é auditor aí no Ceará. Então, para mostrar que devido à complexidade da legislação brasileira, apesar que nesse caso receita de equivalência não é algo complexo, dá para ver perfeitamente que isso não é receita tributável, mas pode haver equívocos por parte do auditor fiscal e o contribuinte recorrer é uma questão, é legal, é permitido e nós tínhamos a certeza que isso cairia em primeira instância. Nem foi para o Conselho do Contribuinte na época, era o Conselho do Contribuinte, hoje é o CARF, né? Mas nem foi para a segunda instância, professor. Nós tivemos a vitória na primeira instância e eles recorreram devido ao valor do auto, só isso. Mas depois... Lembrando, professor Maciel, o recurso administrativo, a defesa administrativa, ela é gratuita. Não, em tese, tem alguns estados que fazem isso de forma ilegal, inconstitucional, mas já existe súmula do STF, a súmula 21, inclusive uma súmula vinculante, no sentido de que não se deve exigir garantia, depósito prévio, para efeito de apresentação de defesa administrativa. Então, se trata de um processo gratuito, processo administrativo tributário, ele é um procedimento gratuito. E aí, pegando o gancho aí, nessa parte de princípios, né, professor Maciel? Esse é um questionamento muito comum em sala de aula por parte dos alunos, é o quê? E aí, terminou o processo administrativo, não tive sucesso, né? Perdi a minha defesa administrativa no contencioso administrativo tributário. O que é que eu faço agora, né? O que é que vai acontecer comigo? Tem mais alguma alternativa? Ou eu vou morrer na praia agora, o débito vai realmente ser inscrito em dívida ativa? O que é que vai acontecer? Ainda sobra mais alguma alternativa para o contribuinte ou não? Pessoal, para o contribuinte que vence o seu processo administrativo, que tem sucesso na sua defesa administrativa, a gente pode dizer que é prego batido e ponta virada. O fisco, ele não tem mais o direito de levar essa discussão para a justiça, tá? O processo administrativo, ele faz coisa julgada para o contribuinte. Mas o contribuinte que perde na esfera administrativa, portanto, que não tem sucesso na sua defesa, ele ainda pode aí dar o segundo tiro, né? A gente diz que o primeiro tiro, a primeira tentativa é na esfera administrativa, mas ele ainda tem aí uma segunda possibilidade, que é a esfera judicial. Ele pode judicializar essa discussão, entrando com o que a gente chama de ação anulatória de débito fiscal, ação anulatória daquele auto de infração. Ele pode dizer, olha, eu não me contento com esse resultado aqui que me foi dado pelo contencioso. Eu quero que um juiz de direito analise esse auto de infração, analise o resultado desse processo administrativo, porque eu acho que foi injusto. Eu quero que o judiciário analise. E aí ele vai e leva essa discussão do auto de infração que foi lavrado contra ele para o judiciário. Agora, algo que é muito interessante, viu, professor Maciel? É porque tem contribuinte que quer fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
Ele quer entrar com a defesa administrativa no contencioso e quer entrar com a ação anulatória ao mesmo tempo. E não pode isso. A lei de execuções fiscais, né, a lei 6.830, ela veda essa possibilidade. Se você entrar com a defesa administrativa e logo em seguida entrar com a ação anulatória na justiça, a lei diz que é como se você estivesse renunciando à esfera administrativa. Muito bem colocado, professor. Desistindo da sua defesa administrativa. E para que eu vou desistir da defesa administrativa? Não é? Espera a sua defesa administrativa concluir lá no contencioso e, se não der certo, aí sim você entra com a sua ação judicial. E lembrando, professor, um assunto que a gente não pode deixar de abordar aqui, nós tivemos agora recentemente, nós tínhamos a medida provisória 899, aquela que falava dos procedimentos de fazer compensação de tributos, uma série de coisas, e essa medida provisória foi inserido no texto dela aquela questão do voto de qualidade do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, professor. E olha que interessante, eu vou até aqui fazer uma crítica construtiva. O Brasil, me parece que as pessoas, no sentido de quando uma medida provisória é elaborada e coloca alguma coisa, e aquilo vai, e às vezes há uma recomendação para que aquilo seja vetado. Por exemplo, a Procuradoria da Fazenda, o procurador recomendou o presidente o veto, recomendou o veto da perda do voto de qualidade que o CARF tinha nos processos. Só que não foi vetado. E hoje, professor, primeiro eu vou esclarecer então, para quem não trabalha com os processos, o contribuinte tem a primeira instância, se ele perdeu em primeira instância, ele recorre para a segunda instância. Antigamente chamava Conselho do Contribuinte, depois passou a ser chamado CARF, pela Lei 11.941/2009, que instituiu o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E tem também a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Federal, né, professor? Na esfera do processo administrativo federal, né? Perfeito, no processo federal. O CARF, o que acontece? Lá nos julgadores, a Câmara, por exemplo, eles têm lá 4 julgadores do contribuinte e 4 julgadores do fisco. Mas se desse empate, tinha um chamado voto de qualidade. E quem desempatava é um representante fazendário. E aí, das lides que teve no Brasil em 2019, eu peguei o relatório do CARF, nós temos lá, por exemplo, 90% teve unanimidade no voto ou teve maioria de votos, sei lá, 5-3, 6-2 ou 8-0, teve unanimidade. E teve em torno lá de 8% dessas decisões que precisou do voto de qualidade, normalmente em autos de infração de bilhões de reais. E esse voto de qualidade, quem proferia esse voto era um representante fazendário. A lei, observe aí, nós estamos fazendo essa live no dia 28. No dia 14 de abril, foi editado a lei 13.988, que lá no seu artigo 28, altera o artigo 19 da lei 10.522, que é a chamada lei do CADIM, e lá fala que não tem mais o voto de qualidade do CARF. Ou seja, se der empate, 4-4 no julgamento, o contribuinte leva. E aí, hoje, exatamente hoje, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, no sentido que o STF, através de medida cautelar, que afaste essa perda de voto de qualidade do CARF, ou seja, para voltar o fato de estar pedindo, a Procuradoria primeiro pediu o veto. Como não foi vetado, segundo a Associação dos Auditores Fiscais, essa perda de voto de qualidade para o fisco vai representar, em termos de perda de arrecadação, 60 bilhões de reais. Olha o que eu estou falando. Então, hoje, foi protocolado
uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo que suspenda, em medida cautelar, os efeitos do voto de qualidade que o CARF acaba de perder por uma lei que foi publicada, a Lei 3.988, publicada no dia 14 de abril. E hoje eu já acabei de receber, eu tenho aqui inclusive a cópia, quem precisar me manda no WhatsApp, eu vou colocar no grupo dos professores, essa ação direta de inconstitucionalidade proposta, 31 páginas, propondo então essa derrubada. Então, na verdade, olha a importância que está adquirindo o contencioso fiscal no Brasil, professor. Pegando o gancho também no que você colocou, muito interessante, né? A questão da mudança aí do voto de qualidade, a extinção do voto de qualidade é um ponto para o contribuinte. Há muito tempo já vinha se brigando pela extinção do voto de qualidade e agora, com a MP 899, se extinguiu. Vamos ver como é que o STF se comporta. Acredito que realmente continue extinto o voto de qualidade. Agora, essa questão do funcionamento dos contenciosos, né, a composição da segunda instância dos contenciosos, que a gente chama de voto paritário, o fato de ter 4 representantes do fisco de um lado, 4 representantes do contribuinte de outro, isso na esfera federal, nos contenciosos estaduais, as câmaras são menores, né? Então, geralmente, a gente tem 3 representantes do fisco e 3 representantes do contribuinte. Esses representantes são chamados conselheiros, né, professor? Os conselheiros do contencioso. São conselheiros nomeados pelo fisco e conselheiros nomeados pelos representantes dos contribuintes, as chamadas federações, né? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, a Federação da Indústria nomeia, Federação do Comércio, Federação, até a própria OAB aqui também, no estado do Ceará, nomeia para o contencioso administrativo e tributário esses conselheiros dos contribuintes que vão atuar aí na segunda instância de julgamento administrativo. É lógico que nessa segunda instância de julgamento administrativo, as chances do contribuinte vencer aumentam muito, porque como o julgamento é paritário, né, nós temos 3 representantes de um lado e 3 conselheiros do outro, a chance de você ter aí 3 conselheiros votando ao favor do contribuinte e você conseguir convencer um conselheiro do fisco é muito grande. Então, aumentam as chances do contribuinte levar essa questão da discussão do auto de infração no contencioso na segunda instância. E principalmente porque é na segunda instância que o advogado daquele contribuinte ele vai ter a possibilidade de fazer o que a gente chama de sustentação oral, né? Perfeito. Ele vai lá no contencioso fazer a sua sustentação oral e dizer oralmente ali na frente dos conselheiros, no dia da sessão de julgamento do auto de infração, os motivos pelos quais ele acredita que deve vencer aquela discussão, os motivos pelos quais ele acha que aquele auto de infração ele é injusto, né? E aí é por isso que eu digo, e também essa é uma pergunta muito recorrente, tem muito aluno, muita gente que não tem essa prática tributária de contencioso e de litígio tributário e acredita que é mais fácil vencer uma discussão de auto de infração na esfera judicial, professor Maciel, do que na esfera administrativa. E aí eu digo para vocês que, na verdade, não. É mais fácil a gente conseguir derrubar, né, entre aspas, um auto de infração na esfera administrativa do que na esfera judicial. E aí, voltando para os princípios que você colocou muito bem, eu me refiro também ao princípio da especialidade do julgamento. Porque lá no contencioso, a gente tem julgadores especializados no julgamento daquela matéria. Então, um julgador de um contencioso de estado, como, por exemplo, do estado de Goiás, ou do estado do Ceará, ou do TIT, lá em São Paulo, eles que julgam autos de infração, na sua grande maioria de ICMS, eles estão acostumados a julgar aquela matéria todos os dias. Perfeito. Né? Então, Perfeito. Eles têm muito mais condição de ouvir os seus argumentos, de entender os argumentos do contribuinte, do que um juiz de direito que, muitas vezes, não julga de forma especializada. Um juiz de direito de fazenda pública,
Ele pega matéria tributária, matéria administrativa, matéria contra o Estado de plano de saúde, ele vai pegar todo tipo de assunto. Então, não é por desconhecimento nem má vontade do juiz. É porque Com simplesmente, certeza. muitas vezes, ele não tem condição de ter um conhecimento tributário aplumado como um conselheiro de contencioso que julga aquela matéria todos os dias. Com certeza, eu posso dar como Ainda mais se exemplo. tratando de legislação tão complexa, né, como Aham. o próprio ICMS, ou como, por exemplo, imagina, julgar ágio, deságio, ou equivalência patrimonial, um juiz de direito. Pois é, Né? complexo para É ele. muito E, complicado. e- Então, só mesmo um muito. conselheiro que está ali no dia a dia para conseguir fazer isso. Com certeza, concordo plenamente com você. Nós temos exemplos do que você está falando. Imagina o conhecimento de um auditor fiscal como o professor João Arlindo, o próprio Jorge Bezerra, que é professor do IPOG e é conselheiro do CAT, por exemplo, Jorge Bezerra. Ele deve ter, no conselho, como conselheiro do CAT de Goiás, ele deve ter lá 15 anos de experiência. Julga processo de diferencial de alíquota, uma série de outras questões, de benefícios fiscais, de redução de base de cálculo. Então, ele julga tem conhecimento. Então, para um juiz, por mais que ele se vale, por exemplo, num processo vai carrear, tem uma prova, por exemplo, uma perícia, por mais que se faça uma diligência, por mais que tenha uma situação, eu concordo, que o conselheiro, uma boa sustentação oral, ele é capaz de mudar o voto ali na hora. Porque tem muitas pessoas que estão ali na sessão de julgamento, o relator faz um bom relatório lá, colocando as suas questões, mas se o advogado faz uma boa sustentação oral, ele pode, de repente, até mudar um voto de um conselheiro que estava propenso a votar contra o contribuinte. Então, é uma oportunidade ímpar de discutir realmente no processo administrativo e obter êxito. Até porque no processo judicial, professor, se, por exemplo, eu for, de repente, entrar com embargos à execução, eu tenho que garantir o juízo. No processo judicial, eu tenho que garantir. E não é sempre que eu tenho, por exemplo, uma prova concreta, por exemplo, do pagamento do tributo, do DARF, por exemplo, para mim entrar com uma ação, execução de pré-executividade. Às vezes eu tenho que embargar, e para embargar eu tenho que oferecer, caucionar o juízo, né? Então, o processo administrativo está aí a grande oportunidade do contribuinte para discutir. Professor, dá uma olhadinha como é que está nosso tempo, porque Nosso uma tempo está hora acabando. está Eu acho que acabando, né? a gente já falou tudo que tinha para falar, né? Evidentemente não dá para falar tudo, porque o tempo é escasso, mas a gente cumpriu bem aqui o nosso cronograma. E antes da gente Uhum. ir, professor, eu queria primeiro agradecer a você, né, por mais essa participação, mais esse bate-papo, show de bola. A interação com você é sempre excelente. E agradecer por sempre que eu trato com você, eu aprendo muito. A gente diz que você é o nosso Papa, né? Você sabe muito, Opa, muito, muito. Eu olha, sempre aprendo muito olha com o o peso professor da Maciel, responsabilidade, hein? Olha o né? peso da Tem responsabilidade. muitos anos de experiência, né? Acho que eu tenho idade até de ser seu filho. Não estou lhe chamando de velho, não, tá? É pela experiência mesmo, eu aprendo muito com você. Você realmente tem muito conhecimento. E antes da gente ir, eu queria também mandar um abraço aqui para quem Agradecer ao está nosso coordenador, online, né? meus colegas, professora Deise Parisotto, Aline Portela, professor João Neto, e o nosso coordenador, Felipe Guerra, que também está aqui nos prestigiando, e agradecê-lo por nos possibilitar estar nesse MBA do IPOG, nos possibilitar também fazer essas lives aqui para os nossos alunos, que, né, nos matam aqui de saudade por não estar presencialmente, mas nos possibilitam estar aqui também. Né? Agradecer também Perfeito. aqui o Alisson, que também nos salva aqui, né, Com na nossa certeza. logística aqui de aula, faz toda a É, diferença. E para terminar, quem não me segue aí no Instagram, o Prof. Felipe perfeito, Teixeira, para a gente ter mais perfeito. conteúdo. Professor, as suas palavras em relação à minha pessoa, saiba que é recíproco. Eu estou no IPOG, comecei em outubro de 2015 e é uma satisfação em dizer aos nossos alunos
que a saudade é imensa de estar em sala de aula, que logo a gente vai estar passando esse conhecimento de forma presencial, que nós teremos a oportunidade de nos encontrar, e eu estou querendo bater meu recorde aqui. Eu estou próximo de passar 100 aulas pelo IPOG. Devo estar aí em torno com 96 aulas ministradas até hoje. Então, se Deus quiser, esse ano a gente já ultrapassa essa marca aí. Não tem um jogador que fica pensando na marca de 100 gols, eu estou pensando na marca de 100 aulas pelo IPOG. Felipe, muito obrigado aos professores.